Olá, como vai? Eu sou a professora Esther Santos e é um prazer estar aqui com você para mais uma aula. Mais uma aula a respeito do nosso tema, psicoterapia e a abordagem dos transtornos emocionais. Nós temos falado a respeito deste assunto porque ele é de extrema importância para a formação. E hoje nós vamos estar abordando a respeito dos benefícios da psicoterapia. Gostaria que você pegasse sua apostila e estudasse aqui junto com a gente. Porém, nós não estaremos assim interpretando tudo que está na apostila de forma fidedigna no sentido de leitura da apostila. Mas vamos estar falando do que está na apostila, mas de uma forma um pouco mais explicativa, para que você entenda os termos, as colocações, as questões, as abordagens, para que você tenha um conhecimento um pouco mais profundo a respeito deste assunto bastante pertinente, que fala a respeito dos benefícios, né? Que são os benefícios da psicoterapia. Pois bem, vamos lá. A prática da psicoterapia proporciona inúmeros benefícios por meio do exercício eficaz da cura e do crescimento. Então vamos focar aqui nesses dois temas aqui, cura e crescimento. Isso na vida de todo ser humano. Pois bem, entre os benefícios da psicoterapia estão uma melhora geral do bem-estar, da redução dos sintomas e do alívio de várias condições angustiantes e crescimento pessoal, interpessoal e espiritual do ser humano. Em sua abordagem transteórica, quando eu digo a palavra transteórica, eu estou dizendo a respeito da mudança comportamental de cada indivíduo. Os principais pesquisadores comportamentais, aqui vou citar dois, que está aqui na nossa apostila, que é o James Prochaska, né, e o Carlo Di Clemente. São dois terapeutas, né? O James Prochaska, que foi professor de psicologia, né, e diretor do Centro de Pesquisa de Prevenção do Câncer da Universidade de Rhode Island. Prochaska é o principal desenvolvedor do modelo transteórico de mudança de comportamento. E Di Clemente, né, que é o Carlo Di Clemente, também terapeuta, ambos identificaram processos de mudanças que operam em diferentes tipos de psicoterapia, que também podem ser considerados áreas de cura e crescimento a respeito de um paciente. Vamos lá. Voltando um pouquinho aqui ao início desse assunto, nós estamos falando de duas coisas importantes. Estamos falando de cura e estamos falando de crescimento. O exercitar a cura e o exercitar o crescimento para que os benefícios proporcionados pela psicoterapia venham produzir o bem-estar e o equilíbrio emocional na vida do paciente. Para que isto ocorra, é necessário a construção de novos hábitos. E é de grande relevância tratar a mudança de comportamento, pois o processo de mudança envolve o abrir mão daquilo com que estamos acostumados. A construção de novos hábitos demanda três coisas importantes. A construção de novos hábitos demanda tempo, persistência e dedicação. Para que hajam mudanças no processo de comportamento de cada ser humano, mais especificamente na vida do paciente, é importante identificar os gatilhos estressores. Agora aqui eu gostaria de explicar para você o que significa gatilhos estressores, né? Estressores dá uma ideia de estresse, de coisas que estão ligadas ao estresse emocional. E o que são gatilhos estressores? É tudo aquilo que causa o estresse.
tudo aquilo que provoca exaustão física, psicológica, ou seja, tudo aquilo que leva o ser humano ao estresse. Isso é gatilho. Então essa palavra gatilho, ela é muito importante que você entenda o seu significado. Os gatilhos emocionais podem ser pessoas, palavras, opiniões ou situações que desencadeiam uma reação emocional intensa e excessiva dentro do ser humano. Então, os gatilhos são reações provocadas por pessoas, por palavras, por situações, por opiniões e situações que causam chega a ponto de causar uma reação emocional tão forte, tão intensa dentro do ser humano, que isso pode contaminar o ambiente onde essa pessoa está, pode contaminar um projeto, um sonho, algo que ela planejou para a sua vida. Mas vamos lá um pouquinho mais à frente para que você entenda. As reações mais comuns são raiva, tristeza, ansiedade e medo. Sabe aquele momento em que você começa a fazer uma coisa e não dá certo? Você fica quebrando a cabeça para fazer e não consegue fazer. E de repente alguém fala assim, para com isso, deixa de fazer isso, você não vai conseguir, está muito difícil. Pronto, já é um gatilho para que você diga assim, eu vou parar, não vou conseguir. Vem o sentimento de raiva, de tristeza, de ansiedade exacerbada, porque você tenta conseguir e não consegue, de repente vem a ansiedade e o medo. Então o que ocorre aqui? Os gatilhos, eles podem ser impedimentos, eles podem se tornar barreiras para alcançar os objetivos desejados, bem como entender os insights que ajudam a criar estratégias de resistência pelos possíveis gatilhos estressores. Agora, o que vem a ser os insights? Eu vou explicar aqui para que você entenda isso aqui um pouquinho melhor. O insight é uma compreensão, é um conhecimento, uma intuição repentina, uma perspicácia ou a capacidade de aprender alguma coisa. E isso acontece quando uma solução surge de forma repentina. Você vai entender aqui um pouquinho melhor. É ver de dentro para fora. Então o insight é uma visão que a pessoa tem de dentro para fora. É ver com os olhos da alma ou da mente. Esse conceito é muito usado na Gestalt terapia. É uma visão mental ou discernimento que capacita ver situações ou verdades que estão ocultas. Aonde que elas estão? Na nossa consciência. E é na psicoterapia que um insight permite reconhecer as causas de dificuldades emocionais. O insight entra no campo da introspecção e do autoconhecimento. Então o insight, você vai entender essa questão do insight, porque ele é baseado muito na nossa introspecção, no nosso autoconhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento empírico, é um conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo e daquilo que motiva o comportamento, o pensamento ou a ação do indivíduo. Não entendeu ainda o que é insight? Eu vou explicar aqui, dando um exemplo que você vai entender perfeitamente. A lâmpada acesa na cabeça. Você já ouviu aquela expressão assim? Acendeu uma luz na minha cabeça. Acendeu uma luz no meu entendimento. Sabe aquele momento que você fica tentando resolver uma coisa? Ou você perdeu algo dentro da sua casa e você não sabe onde está? De repente, dá uma luz. Acende uma luz na sua cabeça.
isso é um insight. De repente, essa luz que acendeu é decorrente do seu conhecimento, do autoconhecimento, ou seja, daquilo que está dentro de você. É a expansão da consciência. É um algo mais dentro de nós. A compreensão dos comportamentos do paciente são construídos de acordo com o aumento da consciência e repertório mental. E é isso que pode ser uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Interessante isso aqui. Isso envolve também a autoliberação, a libertação social nas escolhas, controle de estímulos, autorreavaliação, relacionamentos de ajuda, etc., contribuindo para que haja o crescimento e a cura do paciente. Agora, o modelo de abordagem transteórico de Prochaska e de Clemente surgiu nos anos 80 como uma síntese de diversas teorias sobre a mudança comportamental. Essa proposta disciplinar sugere que existam 6 estágios pelos quais as pessoas passam progressivamente quando enfrentam uma mudança de comportamento. Agora aqui a gente vai explicar um pouquinho mais detalhado, mais minucioso, né, de forma mais minuciosa, essa questão da mudança de comportamento, que fazem parte dos estágios, né, do modelo transteórico de Prochaska e de Clemente. Então vamos lá. Qual é o primeiro modelo, né? O primeiro estágio desse modelo de comportamento do indivíduo? É a pré-contemplação. Como que isso funciona? Vem aqui a primeira pergunta. Que problema tem ao fazer isso? Quando se trata de uma mudança de comportamento, então envolve algumas coisas. Então, quando o indivíduo está num processo de mudança de comportamento, ele está vivenciando um comportamento, que ele precisa mudar esse comportamento. Então, aqui vem o primeiro estágio, que é o da pré-contemplação. No estágio da pré-contemplação, ele se faz uma pergunta. Que problema tem fazer isso? Ah, só mais uma tacinha de vinho, que mal há nisso? O principal objetivo dessa primeira etapa da pré-contemplação é definir o problema e torná-lo conhecido por meio de informações de qualidade que geram os insights para a mudança. O segundo estágio é o estágio da contemplação. O primeiro é a pré-contemplação e o segundo é a contemplação. O que quer dizer isso? É o período, o processo do olhar os prós e os contras das ações. Você começa agora a raciocinar. O começo de se reconhecer que o comportamento é problemático. Aqui a pergunta é: de que forma o comportamento gera prejuízo para a saúde e para as relações interpessoais? Então, será que se eu beber uma tacinha de vinho a mais vai fazer algum mal? Eu vou fazer coisas que não vai ser legal? Não serão legais? Então, esse é o período de rever os prós e os contras de tomar mais uma tacinha de vinho. Agora, o principal objetivo aqui do processo da contemplação é analisar os benefícios de uma potencial mudança. Bom, se eu não tomar o vinho, olha só, você está analisando os benefícios de uma potencial mudança, ou seja, por meio de estímulos, uma virada de chave. Aqui pode ocorrer uma virada de chave para o exercício de um novo hábito de vida. Agora, o terceiro estágio é o estágio da preparação. Toda a ação de mudança de comportamento é um processo que precisa ser gradual e evolutivo para que seja constante e sustentável.
Agora aqui você vai entrar no processo da mudança, um processo para tornar o seu novo hábito um hábito constante e sustentável. Nessa etapa, que é a etapa da preparação, o objetivo é compreender quais são os passos possíveis em direção a uma grande mudança de comportamento, bem como tornar palpáveis algumas das dificuldades que possam vir ou a ser enfrentadas. É um estado de me sinto pronto para agir. Esse é o momento da preparação. Agora, qual é o quarto estágio do modelo transteórico de Prochaska e de Clemente? É o estágio da ação. É o momento em que, assim que você diz assim, vou agir. Nessa etapa, acontece a decisão pela mudança de comportamento, mesmo que hajam recaídas. Olha aqui esse fator interessante, hein? Então vamos lá. Mesmo que hajam recaídas, é o momento de vou agir. O mais importante é trazer feedbacks para as conquistas, tendo a conscientização de que imperfeições existem. Você não é uma pessoa perfeita. Não somos seres perfeitos. Podemos errar? Sim. Podemos ter recaída num processo de mudança de comportamento? Sim. Só que para tudo existe um papel importante. Em tudo existe um significado e um aproveitamento. Vamos ver aqui? Já ouviu aquela frase, feito é melhor que perfeito? Ela faz sentido quando desafiamos a deixar a zona de conforto e encarar a mudança. Agora, aqui no quinto estágio, que é o estágio da manutenção, o maior desafio aqui, talvez, é a consistência. É o ser constante no propósito de mudança. Depois do ânimo inicial, é necessário haver sempre motivação para fazer com que o comportamento se torne parte da vida do indivíduo. É importante continuar a agir. Agora, aqui, presta atenção aqui, no sexto estágio do modelo transteórico, é o estágio da recaída. O interromper da ação. A mudança de comportamento definitivamente ela será linear, ou seja, numa linha contínua. Então, ela definitivamente será linear. Ela será cíclica, ou seja, ela ocorrerá em ciclos, em seus altos e baixos. Por isso, a regressão é esperada dentro do processo de mudança. Em qualquer processo de mudança, pode acontecer a reação de regressão. O mais importante é observar aqui, nesta etapa, que os gatilhos indutores dessa regressão é a pergunta que vai ser feita agora. O que aconteceu que fez retomar o hábito antigo? O importante é não ter culpa nem sentir vergonha alguma em ter que recomeçar tudo de novo. Guarda isso, que é bastante interessante para o nosso aproveitamento. As idas e vindas, ouça aqui, vou repetir. As idas e vindas podem ser importantes para o processo da aprendizagem, até que um determinado comportamento se torne duradouro. Então, o que a gente vai ganhar na recaída? Experiência. E essa experiência vai fazer o quê? Vai fortalecer a tomada de uma nova atitude,
de uma nova decisão, para melhorar o comportamento. Tudo isso para você, futuro psicoterapeuta, é importante que você saiba e conheça e saiba detectar isso na vida do seu futuro paciente. Pois bem, a eficácia da psicoterapia foi comprovada por décadas de pesquisa científica. Um dos desenvolvimentos importantes na pesquisa em psicoterapia é que ela é tão eficaz quanto os medicamentos psiquiátricos para muitas condições. Agora, em muitos casos, uma combinação de psicoterapia e tratamento medicamentoso pode funcionar bem melhor. Aí vai envolver o quê? Vai envolver o trabalho do psicoterapeuta e o trabalho do psiquiatra. Pois bem, por fim, os fatores que contribuem para o nível do sucesso e eficácia da psicoterapia incluem o paciente, o método de tratamento, o psicoterapeuta e o contexto geral da terapia. Tudo isso vai envolver para o sucesso de um bom trabalho psicoterapêutico realizado. Então aqui envolve o paciente, o terapeuta, a terapia, o método de tratamento e o contexto geral da terapia. Tudo isso nós já temos falado aqui, já estamos estudando e entendemos que todo esse processo é para o aprimoramento do nosso conhecimento enquanto psicoterapeuta. A disciplina e a prática da psicoterapia estão em constante evolução. Os avanços do campo visam maior eficácia, maior acessibilidade e melhor compreensão dos seus benefícios. Então é importante que você assista novamente essa aula, veja as dúvidas, importante que você entenda, porque o que nós fizemos aqui foi uma elasticidade daquilo que está na apostila. Nós fomos um pouquinho mais a fundo para que você pudesse entender o modelo transteórico de Prochaska e de Cavalcante. Eu fico por aqui e até a próxima aula. Até mais!